Imagina que você já entrevistou as testemunhas, pessoas do setor onde o fato relatado na denúncia aconteceu. E agora chegou a hora mais delicada da investigação inteira: sentar na frente de quem denunciou e sentar na frente de quem foi denunciado. Isso é muito diferente de entrevistar as testemunhas. Aqui a gente tá lidando com emoção, tá lidando com medo, tá lidando muitas vezes com desespero. E um erro nessa hora não é só falha de condução, pode invalidar toda a investigação. Esse vídeo faz parte da série Investigação Interna, do início até o final, onde eu tô ensinando passo a passo, baseado na ISO 37008 e em experiência prática, de como conduzir uma investigação interna do jeito certo, do recebimento da denúncia até o fechamento do processo. Se você não viu os episódios anteriores, o link tá na descrição. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar a estrutura completa para entrevistar um denunciante e um denunciado, sem viciar o processo. E olha só essa dica, no final eu vou te contar um caso real que a gente viveu aqui na C4B. Uma entrevista que literalmente mudou o rumo da investigação, por uma coisa que a pessoa nem disse com palavras. Se você trabalha com isso, ou de repente caiu de paraquedas nessa função, deixa o like no vídeo e te inscreve no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Agora bora pro vídeo. Antes de qualquer pergunta, tem 4 premissas que precisam estar na tua cabeça. A primeira é demonstrar confidencialidade e respeito pelo entrevistado. Isso vale pro denunciante e vale com o mesmo peso pro denunciado. A segunda premissa é, por mais prova que tenha contra o acusado, mesmo assim é importante ouvir a versão dele. Ele pode simplesmente confirmar o que vocês apuraram, e aí não tem discussão nenhuma. Isso vira inclusive uma confissão que pode te ajudar muito lá na frente num eventual processo trabalhista. Ou ele pode trazer uma informação que a gente nem imaginava. E aí a gente pode precisar rever algum ponto do relatório. Ou até entrevistar outra pessoa que ainda não estava no radar. Em último caso, até dá pra refazer alguma entrevista para confirmar alguma nova informação. A terceira premissa é cuidado com excesso de confiança. Achar que você já sabe o resultado antes da entrevista é a porta de entrada para um viés de confirmação. A gente já falou sobre isso lá no episódio 3. A quarta premissa é não despreze a etapa de preparação. Lembrando que eu já te ensinei lá no episódio 2 como montar essa preparação direitinho. Ela vale aqui igual ou até com um nível maior de preparação, porque a tensão emocional é muito maior. Com essas 4 premissas na tua cabeça, a gente vai pro que pode e o que não pode fazer dentro da entrevista. Para começar, vamos pelas atitudes que ajudam na hora da entrevista. Seja um bom ouvinte, cordial, empático, demonstre interesse genuíno. A pessoa percebe quando está sendo ouvida só para cumprir tabela, ou se você já tem um sentimento ruim contra ela, ou nem tá acreditando no que ela diz. Se for tomar nota, lembra que o foco é o entrevistado, não o teu caderno. E é importante adaptar o teu discurso ao perfil de quem tá na tua frente. E ficar preparado para sair do roteiro se a entrevista pedir isso. Agora, as atitudes que atrapalham na hora da entrevista. Evita qualquer postura ou expressão agressiva. Não transparece um julgamento de forma nenhuma. Contenha a tua ansiedade. Não demonstre impaciência. E cuidado com a tua própria comunicação não verbal, porque ela fala tanto quanto a tua boca. Agora vem a parte que protege a tua investigação de anulação. Aqui não é mais sobre a postura, é sobre o que a lei permite e o que ela não permite de jeito nenhum. Vamos lá, o que pode ser feito? Gravação consentida. É muito mais simples gravar do que tomar nota. Só que a gente tem que ter isso aceito por quem tá participando. A gente também pode apresentar evidência confrontando o entrevistado com um documento, e-mail, um log, para ele explicar uma contradição. Pergunta aberta, tipo, me fala sobre o processo de aprovação de nota, para ter um contexto melhor. A gente também pode ter um observador na sala, geralmente alguém do próprio comitê de compliance, para testar a integridade do ato ou até para auxiliar com notas ou até questionamentos. E se o entrevistado pedir advogado, isso tem que ser permitido. Agora, o que não pode ser feito? Pode parecer óbvio, mas a gente tem que falar sobre isso. Não pode ter nenhum tipo de coação ou ameaça, tom agressivo, ameaça de demissão imediata, uma violência psicológica. A gente também não pode reter o entrevistado contra a vontade dele, prometer impunidade, dizer que nada vai acontecer se ele confessar, porque tu não tem esse poder. Quem decide é o comitê. E blefar com prova que a gente não tem, prova que não existe, e tipo dizer, eu tenho vídeo de você fazendo isso, quando a gente não tem. Qualquer um desses últimos 4 pontos sozinho pode jogar toda a investigação no lixo. Bom, agora que você já sabe os limites, a gente vai para a estrutura de como conduzir essa entrevista do início até o final. Geralmente, quando se entrevista uma pessoa que foi denunciada ou que denunciou, o clima é meio estranho, muitas vezes até de desconfiança. Para facilitar os trabalhos, a gente usa uma técnica de um conceito chamado rapport. É uma palavra de origem francesa que significa criar uma ligação, criar uma relação de empatia com a outra pessoa. Isso faz a pessoa se comunicar com menos resistência. E essa estrutura tem fases, uma depois da outra. A primeira fase é de small talk. Você começa com um assunto neutro, sem relação com a investigação. Isso ajuda a gente a identificar um padrão de comportamento da pessoa
com uma linha de base numa situação que ela não teria motivo nenhum para mentir. Na segunda fase, a gente tem a transição. A gente faz a apresentação formal de quem está entrevistando, reforça a garantia de confidencialidade, informa o motivo da entrevista e pede transparência, deixando claro que algumas perguntas são só de checagem. Depois, na terceira fase, a gente tem a exploração. Aqui você não vai direto no tema principal. Pergunta sobre motivação, sobre o momento atual da pessoa na empresa. Por exemplo, me conta como você entrou na empresa. Quais são suas atribuições? O que você mais gosta e o que você menos gosta no teu trabalho? Como andam as coisas ultimamente no teu setor? Muitas vezes a pessoa já acaba antecipando alguma resposta de uma pergunta que você faria lá na frente. Segue com ele, vai explorando e marcando no teu checklist o que ele já respondeu para não pedir de novo. Na quarta fase, a gente vai para a abordagem do tema central. Por exemplo, me conta o que você sabe sobre situação X. Ou tipo, você sabe por que eu quis conversar com você hoje? Presta atenção em pontos que ele toca e que fujam do que você esperava ouvir. Geralmente é ali que aparece informação nova que a gente não estava nem esperando ou que nem estava no roteiro original. Na quinta fase, a gente vai para a entrevista de confronto. As perguntas mais importantes a gente faz de uma forma mais leve, sem dar um peso extra pro questionamento. Aqui o entrevistado ele pode tentar desviar, ele pode tentar responder de uma forma vaga, pode dizer que não lembra. Ele pode até jogar a pergunta para uma outra pessoa, para outro setor, para uma situação que não tem nada a ver. Isso se chama deflação. O teu trabalho nessa fase é não deixar espaço para isso acontecer. E aí, geralmente me perguntam, mas como a gente faz isso? Primeiro, tem que entrar sabendo quais caminhos de fuga essa pessoa provavelmente vai tentar. Se ela pode dizer, eu não lembro, você já leva uma data, um e-mail, um print que vai refrescar a memória dela na hora. Se ela responder de forma genérica, repete a pergunta de um jeito mais específico, até ela não ter mais margem para fugir do ponto. Se ela tentar jogar a responsabilidade para outra pessoa, anota isso, mas volta pro fato concreto que você precisa confirmar com ela. E aproveita esse momento para informar que se ela tiver algum documento, mensagem, áudio, um e-mail, qualquer coisa que possa ajudar a esclarecer o que está sendo tratado, ela pode fornecer para ti. E por último, a gente tem o encerramento. A gente tem que ser gentil, pergunta como a pessoa se sente por ter contribuído com o processo, faz uma descompressão, não deixa que ela saia tensa da sala. Agradece a participação e pergunta se tem mais alguma coisa que ela queira dizer sobre o assunto. E agora eu vou te contar uma coisa que pouca gente fala sobre a entrevista. Existe uma técnica mais avançada que a gente ensina no nosso treinamento de investigação. Ela se chama leitura de microexpressões. Um pesquisador, ele descobriu que expressões faciais de emoção como medo, tristeza, raiva, alegria, surpresa, nojo, desprezo, são universais. Não importa se a pessoa é brasileira, americana, o rosto fala a mesma língua. E aí eu já te adianto uma dúvida que sempre aparece. Mas se a pessoa for psicopata, se ela for manipuladora o suficiente para me enganar até chorando? Claro, isso existe. Só que isso é mais raro. E é exatamente por isso que uma percepção sozinha nunca fecha uma investigação como procedente ou improcedente. Ela é mais uma camada de peso dentro de várias. Quem decide de verdade é o conjunto, documento, prova, outras entrevistas e, claro, até essa percepção junto. E uma dica importante, em muitos casos a gente nem precisa ouvir a pessoa que denunciou. Se ela já passou as informações necessárias, a gente pode focar nas testemunhas e no denunciante. Agora, tem uma técnica que pouca gente comenta e que muda o jogo quando o caso é sensível, que é a entrevista com o denunciante anônimo. Quando é importante ouvir quem denunciou, mesmo que tenha passado informações escritas e até documentos, a gente não pode ignorar essa possibilidade. Claro, isso fica muito mais fácil quando quem entrevista é um investigador externo, porque quando o entrevistador é de dentro da empresa, o denunciante dificilmente confia que ele não vai acabar descobrindo quem ele é ou repassando isso para uma outra pessoa. Bom, na prática, como a gente faz isso? A gente manda um link do Meet, por exemplo, sugere algumas datas, a pessoa escolhe, confirma pelo canal de denúncias, aí ela entra com um e-mail anônimo, criado só para isso. Câmera fechada. O entrevistador não conhece a pessoa, não consegue identificar a voz e deixa claro na própria entrevista que vai usar a informação, só que não vai usar o áudio para não comprometer a identidade dela, por exemplo. Se a tua empresa ainda não tem essa estrutura de segurança para proteger quem denuncia, é exatamente isso que a gente estrutura para empresas que precisam de um processo de investigação sério. Se você quer ajuda para montar todo esse processo aí dentro, ou quer treinar a tua equipe para conduzir isso com segurança, ou simplesmente prefere que a gente faça a investigação por você, a gente está aqui para resolver esse problema. Clica no link fixado nos comentários, a gente pode te ajudar. E voltando para o que eu prometi lá no início, a gente conduziu uma entrevista exatamente nesse modelo anônimo, com a pessoa com a câmera fechada no início da conversa. Ela sentiu confiança e abriu a câmera depois da conversa inicial. E aí, em algum momento da entrevista, ela começou a chorar, a soluçar. Naquele momento, a gente percebeu tudo que eu acabei de explicar sobre microexpressão e linguagem corporal. Um sentimento genuíno de verdade. Claro, isso sozinho não fechou a investigação como procedente, mas isso pesou. A gente conseguiu detalhes que a gente não tinha ainda. Aí, junto com os documentos, junto com outras entrevistas, com o próprio depoimento do denunciado, isso entrou no relatório final que embasou a decisão. E você, já entrevistou um denunciante que chorou e depois você não soube
soube mais como conduzir, ou já teve que sentar na frente de um denunciado sem saber até onde podia ir. Se isso já aconteceu com você, ou você está se preparando para que isso nunca aconteça, a gente pode te ajudar a estruturar tudo isso do jeito certo. Clica no link fixado nos comentários. E no próximo episódio da série eu vou te mostrar os erros mais comuns que invalidam uma investigação inteira. Erros que muitas vezes ninguém percebe até ser tarde demais. Deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém que cuida da investigação da tua empresa e te inscreve no canal. Te vejo no próximo episódio.